Notícias do Mundo Gospel. Pastor proíbe membros de sua igreja de cooperarem em outros ministérios. Quando falamos de igrejas que proíbem seus membros de visitarem outras igrejas, logo pensamos em igrejas como a Congregação Cristã ou Deus é Amor, por serem igrejas que alegam possuírem a verdadeira doutrina e cooperar com outras igrejas poderia prejudicar os seus membros. Porém, à luz da Bíblia Sagrada, a Igreja de Cristo não pertence a nenhum grupo exclusivo. Ela é um corpo cujo cabeça é Cristo. Nesse sentido, somos todos um só. Servimos um só Senhor, numa só fé, para irmos morar juntos, no mesmo lugar, o céu. Mas não é de hoje que o partidarismo na igreja é conhecido. Desde a época da igreja primitiva, alguns crentes tentavam criar grupos que se sentiam superiores aos outros. Mas sempre diante disso, os apóstolos os exortavam e os repreendiam para que não houvesse divisão no corpo de Cristo. Ainda assim, até os dias de hoje, vemos membros de uma igreja serem proibidos de comungar com irmãos de outras denominações. Quem é que nunca ouviu falar das dissensões entre Missão e Madureira na história das Assembleias de Deus? E isso ainda se reflete nos dias atuais. É claro que não podemos ignorar que a partir do momento que assumimos um compromisso em um ministério, não podemos ao nosso bel prazer nos ausentar dos cultos e deixar de lado as nossas obrigações ali. Também é saudável que a nossa visita ou cooperação em outras igrejas possam ser comunicadas ao nosso pastor. Mas e naquele momento em que não há culto na sua igreja, ou que um familiar seu que congrega em outro ministério te convida para participar de um culto, ou que você precisa acompanhar um amigo novo convertido em uma outra denominação? O que te impediria de ir lá? É aqui que se revelam os extremos, quando determinados pastores tiram dos seus membros qualquer hipótese de cooperar com outra igreja que não seja dele. Geralmente, o argumento para tal proibição é que ele não quer que a sua ovelha pegue carrapicho em outra igreja, ou seja, que o seu membro não seja influenciado por um costume ou doutrina diferente que pode fazer mal para o crente. Mas e quando a proibição ocorre diante de uma igreja que tem as mesmas liturgias e os costumes da igreja que você vai? Por que proibir? Nesse pensamento, lembramos um caso que tem se repercutido entre os crentes nos últimos dias, que é a proibição imposta pelo pastor-presidente da igreja Assembleia de Deus Missão em Parauapebas, no estado do Pará, o pastor Fenelon Lima Sobrinho, que determinou que ninguém pregue ou cante em nenhum outro ministério que não seja o dele. O pastor usou como argumento a ideia de que se você tem uma casa, deve cuidar dela e não da casa dos outros. Lembrou também que o seu ministério possui mais de 100 congregações para ir visitar e que não é por falta de igreja que precisa ir na igreja dos outros. O pastor ainda foi além, ameaçando que qualquer pregador ou cantor que descumprir a sua ordem será excluído do rol de membros da sua igreja. Nas redes sociais, embora alguns tenham apoiado a ordem do pastor Fenelon, a maioria, porém, viu isso como um ato inaceitável, já que Jesus não é membro de nenhuma placa denominacional e seja do Senhor a ordem de ir por todos os lugares pregando o evangelho. Muitos enxergam que a atitude do pastor é a atitude de um ditador que pensa que é dono da igreja e que os crentes são suas propriedades. Confira agora a polêmica fala do pastor, mas deixe nos comentários qual a sua opinião. O que você acha dessa atitude e desta ordem do pastor? Seria apenas um excesso de cuidado? Ou seria medo de perder os membros? Ou seria ainda abuso de autoridade contra os membros da igreja? De antemão, se você tem compromisso, faça até sábado. A partir de sábado, nenhum membro desta igreja vai pregar em nenhuma outra igreja evangélica. Estão proibidas e proibidos também. Você tem púlpito, você tem 115 congregações. Quer pregar? Prega aqui. Pastores foram pregar fora, não tem problema, eu desligo do rol de membro. Solto. Se você tem casa, cuide da sua casa. Estou avisando. Você recebeu conjunto da mesma maneira. Quer cantar? Cante aqui. Aqui é que Jesus lhe chamou.